Glória a Deus, aleluia. Foi Deus que te trouxe a este canal. Seja muito bem-vindo. Que o poder de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus seja contigo e com toda a tua família. Que o poderoso sangue de Jesus esteja te cobrindo todos os teus familiares, tudo que te diz respeito, cobrindo a tua cidade, o nosso Brasil. Ó Pai querido, Pai amado, nós oramos ao Senhor, invocamos a Tua presença, o Teu conselho. Espírito Santo de Deus poderoso que habita dentro de nós, estamos aqui para ouvir de Ti. Nos apresenta a palavra do nosso Pai. Abre os nossos olhos e ouvidos espirituais para podermos contemplar as maravilhas que estão guardadas para nós nas Escrituras. Senhor Jesus, nós estamos aqui como o teu povo, o teu exército, nos guia, o Senhor que vive e reina, nos guia nessa batalha. Estamos em meio a batalhas espirituais que acontecem dentro do nosso lar. Precisamos da tua intervenção, da tua direção, da tua instrução, da tua sabedoria. Vai, Senhor, adiante de nós, como o Senhor prometeu na sua palavra, endireita tudo que está torto, tudo que está em caos, tudo que está em morte, tudo que está fora do prumo, endireita, meu Deus, aquilo que tem se oposto a nós, aquilo que tem colocado impedimento, aquilo que tem feito barreiras para não nos deixar acessar o que o Senhor tem para nós, quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. Nos entrega, Senhor, tesouros escondidos e as riquezas guardadas para nós. Ó Pai, assim nós vamos saber que o Senhor é o nosso Deus, que nos chama pelo nome. Te apresentamos as nossas famílias, te apresentamos as nossas situações, te apresentamos os nossos dilemas, te apresentamos aquelas áreas que são críticas, que precisam que o Senhor venha e coloque a tua mão. Traga a tua salvação, a tua cura, a tua solução. Te apresentamos cada um dos nossos amados, Senhor. Te apresentamos os nossos maridos, os nossos filhos, invocando as bênçãos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó para o nosso matrimônio, para o nosso lar. Queremos que o nosso lar seja um pedacinho do céu. Para isso, nós estamos aprendendo a nos posicionar como igreja, como teu exército na terra. Nós nos opomos ao mal, nos opomos a Satanás, declarando que ele está amarrado, sem força, sem poder, sem reforço, sem poder continuar agindo e praticando a maldade na nossa casa, entre os nossos. Em nome de Jesus, nós proibimos as brigas, as contendas, as discussões, proibimos todo o levante, toda fofoca, toda crítica, toda acusação. Como a tua noiva, como a tua igreja, na autoridade do nome de Jesus, nós proibimos as mentiras, as manipulações, o engano. Nós ordenamos que as armadilhas sejam desmontadas, que todo o plano que estava em curso, que estava em ação, seja paralisado, que o Senhor esteja enviando os teus anjos para trabalhar ao nosso favor, a favor da nossa família. Resgata todos os nossos, Senhor, aqueles que estão enlaçados por vícios, por maus hábitos, por maus costumes, por más amizades. Corta as cordas que os prendem nessas trajetórias que levam eles para longe de ti. Nós proibimos toda palavra contrária. Tudo que se levantou contrário ao reino de Deus está proibido nas nossas vidas, na vida dos nossos, no nosso lar. Nós abençoamos o nosso lar, declarando que o reino de Deus é chegado, que a vontade de Deus perfeita é chegada nas nossas vidas. As boas novas chegaram para nós. 2025 é o ano onde estamos crescendo e prosperando, avançando, qual o Shalom de Deus é implementado nas nossas vidas e famílias. Tudo completo, plenitude para a glória do Deus vivo. Teu é o reino, Senhor, teu é o poder. Visita todos nós com o teu poder, com a tua glória. Em nome de Jesus, que esse estudo entre como as tuas palavras entrando, trazendo solução, ampliando a nossa mente, ampliando a nossa compreensão e nos ensinando a vida prática para a glória do teu Filho Jesus. Aleluia, amém. Foi Deus que lhe trouxe a esse canal. Este é um canal de batalha espiritual pela família. Se você tem orado pela sua família,
pelo seu matrimônio, pelos seus filhos e netos, você chegou ao lugar certo. Já se inscreva no canal, aperte aí o sininho para ser avisado de todos os novos estudos quando são publicados. Lembre sempre de colaborar. Você que está chegando e você que já está comigo há mais tempo, deixe sempre o seu legal, copie o link e convide outras pessoas que venham fazer parte deste exército que ora, jejua e pleiteia diante do trono da graça pela família brasileira. O trono de Deus tem resposta. Para acessarmos as respostas de Deus, precisamos orar, precisamos pedir, clamar, peticionar. Muitas vezes precisamos buscar. Algumas coisas foram colocadas de forma a nos levar a crescer, a pesquisar, buscar, procurar. E outras ainda vamos ter que chegar no ponto da batalha mais acirrada de todas, que é o ponto de bater. Algumas coisas vamos conquistar na base do bater. Por isso que a palavra diz que a todo que se pede será dado, a todo que procura acha, e aquele que bate, a porta vai se abrir. Nós estamos num propósito de 40 dias, se chama Subindo ao Monte, estando mais perto de Deus, buscando a Deus. Deus está procurando pelos verdadeiros adoradores. Os adoradores são aqueles que recorrem a Deus. Hoje é o estudo de número 27. Nós vamos ver que o gigante está relacionado a um espírito guardião de território, a um espírito territorial. Nós vimos ontem a batalha na qual os filisteus escolheram um representante para pelejar, que era o gigante Golias. Aquela batalha aconteceu no Antigo Testamento. O Antigo Testamento traz inúmeras passagens nos ensinando sobre batalha espiritual. Mas nós precisamos entender que para o Novo Testamento nós tivemos acréscimos nos ensinamentos que estão contidos do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha ido para a cruz, Jesus ainda não tinha descido ao Hades e ao abismo e tomado as chaves das mãos de Satanás. Jesus ainda não tinha mudado toda a qualificação espiritual do universo, pois ele ainda não tinha vencido a morte e ressuscitado. Até Jesus chegar e implantar o reino de Deus na terra, como nós vemos nos evangelhos, a luta era corporal. A batalha se manifestava de forma visível através de exércitos que vinham lutar contra o povo de Israel. O povo de Israel teve que treinar um exército e o povo de Israel aprendeu a se defender e aprendeu a se posicionar. Na luta de ontem, ao vermos ali o gigante, nós vimos que ele utilizou mostrar para os demais um poder que ele nem tinha tanto. Ele apenas queria parecer pior do que o que ele realmente era. Ele era bem alto, ele usava roupas espalhafatosas, roupas que colocavam medo nos observadores, e ele falava muitos impropérios. Ele abria a boca falando, gritando que ele era invencível. Através de imprimir medo, terror, os gritos dele fizeram com que um exército inteiro ficasse paralisado. Não havia um homem sequer que se achasse capaz de enfrentar aquele gigante e ganhar aquela batalha. Guarde isso em mente e vamos ver o estudo de hoje, que está no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu lhe sugiro ler o capítulo inteiro. Eu vou ler hoje alguns versículos e amanhã nós vamos continuar nesse tema, pois é um tema que nós precisamos meditar. Nós precisamos esmiuçar para trazer ele para as nossas realidades. Então vamos lá, Marcos 5, do versículo 1 em diante. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos, também conhecida como Gadareno. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos pés. Ninguém era suficientemente forte para dominar aquele homem. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e se prostrou diante dele. Versículo 7. E gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu lhe imploro que o Senhor jure por Deus que não vai me torturar.
Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. E em Marcos 5:9, como te chamas? Perguntou Jesus. Exército, porque somos muitos. Algumas outras traduções colocam legião ou multidão, porque somos muitos. Hoje nós vamos ler até aqui. Agora vamos meditar juntos. Esse homem tinha sido escolhido pelo exército de imundos, pelo exército de demônios, pelo exército de espíritos imundos, para ser o gigante daquele exército, para representar aquele exército. O texto não nos diz como a escolha foi feita. Precisaríamos ir para a história para entender o que acontecia naquela região. Era a região dos Gadarenos. O texto também não nos diz quanto tempo esse homem já estava dessa forma. O texto nos diz algumas coisas que nós precisamos ter bastante atenção. A primeira coisa que o texto nos diz é que quando existe a manifestação da luz, de alguém que sabe que é luz e que se posiciona como luz, as trevas imediatamente se incomodam e reagem. O texto diz que quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Aquele homem já estava naqueles sepulcros há muito tempo. O homem é logo atraído pela luz e ele vai confrontar a luz. O texto também nos mostra que as trevas, elas gostam da sujeira do mundo físico, elas gostam da escuridão, elas gostam de lugares abandonados, elas gostam, no caso aí, do cemitério, e elas gostam de fazer barulho, de fazer estardalhaço, de fazer coisas nas quais as pessoas que estão por perto vão querer sair de perto, vão até tentar, porque tentaram prender o homem, mas em algum momento vão deixar para lá, vão se acostumar. As trevas, elas vão crescendo o seu nível de opressão. Ela não começou a atuar na vida desse homem dessa forma, foi uma coisa gradual, oprimiu, até o ponto que o homem não reagiu mais e virou possessão. A opressão é do lado de fora. Quando vira possessão é porque de alguma forma o homem abriu a brecha e aí o demônio entrou. Pode ter entrado 1, 2 e foi chamando ao ponto que agora eles já se chamam de legião, de multidão. Legião era o exército romano com 6.000 soldados. Quando o demônio diz que o nome dele é legião, ele está dizendo que são 6.000 demônios morando em um homem. O inimigo tinha entrado e feito a festa. Ele manuseava o poder daquele homem. Ele manuseava a mente do homem. Ele enegreceu a mente do homem, levando aquele homem a fazer coisas muito estranhas, levando aquele homem, inclusive, a aplicar uma força maior do que o comum. O texto diz: esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. O inimigo gosta de aterrorizar, ele gosta de dominar um lugar, uma pessoa, uma região, para aterrorizar todos, porque ele quer dominar o território inteiro. O texto diz: noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Se ele não quisesse aterrorizar, ele só se cortava. Ele queria fazer mal ao homem, mas ele também queria aterrorizar todos os outros. Por isso ele gritava. Quando comparamos o que este demônio fazia com este homem, vemos que é o mesmo que o gigante fazia lá no meio dos filisteus, gritando contra o exército de Deus, aterrorizando de uma forma que aquele povo, que era o povo de Deus, um povo treinado na batalha, tinha ficado quieto. 40 dias eles não se movimentaram e iam continuar sem se movimentar se Davi não tivesse chegado lá. Este povo nessa região adaptou-se, que o homem era horrível, que o homem era terrível, que o homem tinha mais força do que todos eles. Eles nem iam mais naquele cemitério. Eles se adaptaram com aquela situação. Nós precisamos entender o que Jesus deixou para nós aqui no texto. Jesus está querendo que a gente entenda que as trevas conhecem a luz de longe. Nós vemos isso quando
o demônio fala com Cristo: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eles não apenas conhecem a luz, como conhecem o poder da luz, conhece o poder que está representado pelo aquele representante. No caso, eles já sabiam que era Jesus, o Filho de Deus Altíssimo, sem ninguém abrir a boca, sem ninguém falar uma palavra sequer. As trevas, elas sabem também a linguagem cristã. Elas muitas vezes podem exprimir uma postura de temor. Vejam bem no texto. Correu e se prostrou diante dele, gritou em alta voz: eu lhe imploro que o Senhor jure por Deus que não vai me torturar. Nós precisamos sempre lembrar que o inimigo, que Satanás, é o pai da mentira, que a maior habilidade dele é mentir. Aqui tem 6.000 demônios falando e mentindo. Eles fazem uma postura de subserviência. Eles falam uma linguagem cristã. Eu lhe imploro que o Senhor jure por Deus que não vai me torturar. Eles usam as palavras, eles manipulam as palavras para chegarem aonde eles desejam. No estudo de amanhã, nós vamos aumentar o nosso conhecimento. No estudo de hoje, eu quero que nós possamos prestar bastante atenção. Uma possessão é algo de fora para dentro. Começa a atormentar através da cultura, através da pressão, vai atormentando. Em paralelo a isso, vai jogando mentiras para fazer com que a pessoa pegue a isca, que a pessoa dê permissão. Como é que nós damos permissão ao mal para entrar nas nossas vidas? Pecando. O pecado é a porta que dá a permissão para o mal entrar. Dependendo do que foi o pecado, vai vir uma nova tentação, um novo pecado. A Bíblia diz que um abismo chama ao outro abismo. Dependendo da quantidade de permissões que foram dadas, vão entrando outros demônios, até chegar nesta posição aí. 6.000 demônios moravam dentro do homem. Por isso o homem tinha uma força descomunal. O homem era manipulado. O homem, ele não conseguia mais não fazer o que os demônios queriam. O homem se cortava, o homem gritava, o homem aterrorizava quem? Toda a região da Gadara. Todos se adaptaram que naquele lugar havia um homem estranho. Quem passasse e não tivesse a leitura espiritual, que eu acredito que até este momento ninguém tinha, eles passavam e achavam um homem estranho. Aquele é um homem estranho, aquele é um homem que fica sem roupa, aquele é um homem horrível. No início eles tentaram reagir, tentaram prender o homem, tentaram segurá-lo, colocaram correntes nas mãos, e nos pés. O homem quebrava tudo. Eles chegaram num ponto de desistir. O certo era treinar os filhos para não passar lá, que ela é uma região perigosa. Treinar as crianças para não passar nem perto. Os adolescentes não vão lá, ninguém vai naquele lugar. Ali é o lugar daquele homem. Mas mais do que ser o lugar daquele homem, aquilo era uma força territorial. Os demônios estavam declarando para o mundo inteiro que os gadarenos pertenciam às trevas, que ninguém era para chegar ali, porque ali não havia nada a ser feito. Hoje, que possamos refletir quando éramos crianças, na adolescência e mesmo na vida adulta, na nossa cidade, terrenos abandonados que somos avisados para não passar perto, porque ali é perigoso, casas abandonadas. Pessoas estranhas, pessoas sujas, pessoas com aspectos horríveis. Onde eu moro hoje é o mesmo lugar que eu moro desde que eu tinha 7, 8 anos de idade. Eu moro numa praça e naquela época só eram casas e mais casas. E bem perto da região onde eu moro, sei lá, uns 4 ou 5 quarteirões, uns 2 quilômetros de distância, havia um sanatório. Este gadareno do texto que nós lemos, se ele hoje aparecesse na minha rua, ou mesmo quando eu tinha 8 anos, as pessoas teriam pego ele e levado para aquele sanatório, para aquele manicômio. Iriam dar injeção em cima de injeção, iriam dopá-lo, iriam dar inúmeros comprimidos para aquele homem e ele iria chegar ao fim da vida dopado naquele manicômio, quando na verdade tudo que aquele homem precisava era de alguém que se colocasse na brecha por ele, que orasse a Deus por ele, que pedisse a Deus que a luz viesse e que tivesse coragem de enfrentar um inimigo a ponto de ordenar: saia deste homem, espírito imundo.
Quantas são as situações complexas que nós carregamos na história das nossas famílias? Coisas que não mudaram, que só foram aumentando de geração em geração. Pessoas com temperamentos extremamente fortes, com mau humor, pessoas que poderíamos dizer que elas estão opressas, se não possessas. E nós estamos como o exército de Deus, paralisado diante dessas pessoas, aceitando o diagnóstico que a sociedade tem dado. Esse ali é um pedinte, esse é um homem da rua, esse é um lugar onde não passamos nele. Essa é uma situação na família que é melhor a gente nem falar, que não tem solução, que não tem jeito. Para isso não vai haver cura, para isso não vai haver milagre que dê jeito para esta pessoa, para esta situação. Quantos casos assim na família? Vou deixar para vocês no comentário o link de um vídeo de uma cidade num país próximo, onde lá a população, inspirada por uma pessoa, começou a orar e a clamar para que o poder de Deus se estabelecesse naquele lugar. Era um lugar onde imperava o álcool. As pessoas eram alcoólatras de geração em geração. A pobreza era a consequência daquelas pessoas aprisionadas ao álcool. E por eles estarem posicionados, o poder de Deus caiu naquela região e começou a curar e libertar aquelas pessoas. O espírito territorial foi vencido pela oração, pelo jejum, pela súplica, pela presença de pessoas que se colocaram para pleitear aquele território para Deus. A Molonga hoje é uma cidade onde os frutos e os vegetais são enormes. As pessoas sararam, os bares fecharam. Hoje, o reino de Deus realmente faz morada naquela região. Eu quero orar junto com você para nós termos Almolonga como um exemplo de inspiração para pleitearmos pela nossa família. Nada está perdido quando Cristo chega, quando a luz chega às trevas. Tem que sair, mas precisa haver um representante da luz, que eu e você possamos ser esse representante. Pai querido, Pai amado, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ó querido Pai, ó amado Pai, nós estamos sendo aqui chacoalhados pela tua palavra, que essa palavra seja impactante, que essa palavra nos levante da passividade, que não fiquemos como aquele exército ficou diante dos gritos do gigante filisteus, diante dos gritos de Golias e de toda a sua armadura, e que muito menos permanecemos diante dessa sociedade que tudo coloca um nome moderno, mas na verdade é a presença das trevas, gritando e berrando, declarando que neste território aqui, quem manda sou eu. Neste território aqui, as pessoas não vão dar para nada. Neste território aqui, todos vão trair, ninguém vai ser fiel, não vai ter fidelidade conjugal, os pais vão bater nos filhos, os filhos vão ser rebeldes. Neste território aqui, quem manda somos nós. Nós ditamos que aqui todos são viciados. Se não são viciados em cartas, são viciados em bebida. Se não são viciados em bebida, são viciados em droga. Se não são viciados em droga, são viciados em remédio. Se não são viciados em remédio, são viciados em palavrão. Se não são viciados em palavrão, são viciados em más negócios, em más companhias, em fazer o mau uso das finanças. Este é o grito do imundo, declarando que não tem Deus neste Brasil, mas nós não vamos mais nos calar. Nós somos a tua igreja e nós declaramos que chegamos para ficar, Senhor. Nos reveste com a tua armadura completa, nos ensina a usar essa armadura, nos ensina a usar o capacete da salvação para não deixar a nossa mente ser tomada, nem lesada, nem roubada. Que o Senhor nos dê a paz que excede todo o entendimento. Nos reveste com a couraça da justiça, pois Cristo é a nossa justiça.
Coloca em nós o cinturão da verdade e nos ajuda a andar dia e noite na verdade para combater toda a mentira que Satanás tem trazido para a nossa casa e para a nossa família. Em nome de Jesus, reveste todos aqui com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, sandálias que estão capacitando as pessoas a falarem de Cristo, mas também a pisar serpentes e escorpiões. Nos ensina a usar a tua espada poderosa, a tua palavra, para podermos cortar toda a maldade que o inimigo tem disseminado de geração em geração, de família em família, para que em nós ela seja extirpada. Nos ensina a usar todos os dias o escudo da fé para nos proteger, proteger todos os nossos, proteger tudo que nos diz respeito. Senhor, nós oramos pelo nosso lar. Enche o nosso lar da tua presença, fome e sede de Deus. Queremos viver um avivamento tão extraordinário na nossa casa que ninguém possa resistir à tua presença, que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que tu és o Senhor, que todos te adorem no nosso lar, que todos sejam tementes a Deus e sejam os grandes enviados com honra e poder e glória, que sejam os teus representantes, os teus ministros. Em nome de Jesus, nós declaramos uma família sarada, uma família curada, uma família livre dos vícios, livre da mentira, livre do engano, uma família que vive o propósito que Deus tem, planos de paz, planos de crescimento, planos de plenitude para todos os membros, uma vida que vale a pena de ser vivida. Que a tua presença seja o principal, que nós possamos te buscar em primeiro lugar todos os dias das nossas vidas. Te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, pois sabemos que o Senhor está recebendo as nossas orações, petições, o nosso clamor, e o Senhor está agindo ao nosso favor. Glórias ao teu nome, aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu tenho certeza que você foi tremendamente impactado e abençoado como forma de exercer o seu papel na terra. Seja você uma bênção. Aperte aí o like, aperte aí esse polegar para cima para trabalharmos levando esse estudo para mais pessoas, para mais famílias. Esse é um propósito para treinarmos, ficar na presença de Deus, desenvolver intimidade e experiência com Deus. É chegado o tempo de você, no seu quarto de oração, passar tempo com papai. Papai está te aguardando. Papai anseia pela sua presença, pela sua companhia. Fale para ele as suas necessidades. Fale para ele sobre esses gigantes da sua família. Fale para ele o que você precisa que ele lhe explique mais sobre a batalha espiritual, sobre o espírito territorial, sobre as opressões que fazem com que tudo se perpetue na família até que alguém possa se posicionar. Fale para ele que você quer se posicionar, que ele vai lhe ajudar. Vejo cada um de vocês no próximo estudo.